Olá, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana e, naturalmente, é um problema muito difícil, essa crise toda que se abateu a partir da tragédia das inundações. Mas vamos de imediato ao nosso Conversando sobre Contabilidade. E, naturalmente, esse espaço aqui é com o professor Salésio D'Agostinho. Professor, obrigado pela sua presença uma vez mais. Agora, saindo já da crise, digamos, né, da situação toda, né? Mas você sabe que o contador, ele trabalha com o patrimônio, tá? E, em razão da catástrofe, muitas empresas perderam praticamente o seu patrimônio, tá? E isso faz com que o contador, neste momento, vai ter muito trabalho, porque tem que recompor todos esses patrimônios que foram perdidos, tá? E um dos itens, ô Silvio, que me preocupa é que no estado, não só do Rio Grande do Sul, mas praticamente estado de todo o Brasil, eles instituíram a modalidade pagamento de imposto por substituição tributária. O que é isso? O comerciante recolhe o ICMS como se a mercadoria fosse vendida na etapa final, ok? Então, essa substituição tributária, tá? Então, é uma operação futura. Tu paga o imposto como a mercadoria estivesse sido vendida através de um cálculo, né, através de uma margem de lucro estabelecida pelo governo estadual. Essas mercadorias, isso não é todas as mercadorias que se paga o imposto antecipado, mas uma grande quantidade de mercadorias. Então, nós temos aí, o cigarro e os derivados de fumo, nós temos produtos alimentícios, nós temos o produto de higiene, medicamentos, veículos, bebidas, cimento, materiais elétricos, materiais de construção, materiais eletrônicos, ou seja, uma série de produtos em que o comerciante paga o ICMS pensando na etapa futura, quando ele vende essa mercadoria para o consumidor final. Só porque ele paga, ele antecipa. O governo estabelece, olha, o cigarro, a margem de lucro é X%. Então, tu já prevê e ele já cobra o ICMS sobre essa mercadoria que ainda não foi vendida. Muito bem, agora destruiu esse patrimônio. E ele pagou esse imposto. E a pergunta que eu faço, e eu gostaria que o governo respondesse é: esse crédito que a empresa tem por pagar antecipadamente, mesmo que esse produto não tenha sido vendido e agora foi destruído, se ele vai devolver esse imposto. Entende? Então, isso é um crédito que o comerciante tem e que ele tem que buscar. Numa hora dessas, isso aí tem um efeito significativo, exatamente, né? Pelo amor de Deus. É. E isso vem, em razão disso, temos que questionar. O Estado não pode cobrar as coisas antecipadas, porque nem sempre os produtos são vendidos futuramente. Eles podem ser destruídos, que foi o caso que aconteceu. Tá bem? Então, isso é um dos aspectos todos que nós temos que pensar muito bem, tá? Temos que pensar muito bem em razão dessa catástrofe toda que muitos patrimônios foram destruídos, tá? E nós, como contadores e trabalhamos com o patrimônio, temos a obrigação de fazer tudo isso e recompor todos esses itens, tá? Eu gostaria também que o Conselho Federal de Contabilidade, que é o órgão que fiscaliza, né? Não só fiscaliza, o Conselho de Contabilidade, ele habilita, ele fiscaliza, ele edita normas técnicas de contabilidade, né, e ele regula diversos itens. Olha, no momento em que ele edita normas técnicas, ele está na hora dele começar a trabalhar em cima desses trabalhos todos, editando as normas técnicas, não copiando aquelas normas lá do IFRS, mas sim normas técnicas referente a esses assuntos que acontecem no dia a dia do profissional. O profissional, inclusive, quer a orientação. Como fazer nesses casos? Que o ICMS foi pago antecipadamente, o estoque foi destruído, esse crédito como é que vai ser contabilizado, vai ser informado no patrimônio da gente, tá ok? É isso aí.
Por enquanto é isso aí, Silvio Santos. Salésio, mas me diz, o Silvio Santos, a única coisa que nos diferencia é o patrimônio. É o patrimônio. Mas ele tem menos que eu, quer dizer, tá certo, ele tem menos qualidade menos também. Qualidade. Mas, o Salésio, é o seguinte, na verdade, evidentemente que essa questão da inundação aí trouxe muitos prejuízos empresariais, muitas pessoas perderam seus patrimônios e tal. No âmbito dos teus clientes aí, muitas coisas aconteceram, alguns foram atingidos. A maioria dos clientes. É raro aquele que diz que não perdeu nada, tá? Sempre alguma coisa eles perderam, tá? Inclusive pelo fato de ter prejuízo no desenvolvimento da atividade. Tá? Até com seus clientes, né? Com a sua comunidade toda, né? Isso nós temos clientes aí que trabalham com cigarros e o derivado do cigarro perdeu praticamente tudo. Nós temos armarinhos, temos empresas que trabalham com comércio de roupas no centro, que perdeu tudo. Então nós temos uma série, e o próprio transporte coletivo foi prejudicado, tem uma série de coisas. Muito prejuízo. Salésio, o teu escritório fica ali perto da estação rodoviária, que foi completamente atingida, né? E eu te fazia uma pergunta fora do nosso âmbito da nossa entrevista aqui, mas diz respeito a essa situação toda que estamos enfrentando. Há uma política do governo municipal em revalorizar o quarto distrito. Né? Estamos vendo esse movimento que aconteciam até agora. Mas a inundação, esse evento da inundação, trouxe uma outra realidade. Tu acha que isso vai prejudicar esse processo de revitalização do centro se não forem feitas essas obras para proteger contra futuras inundações? É uma coisa muito séria, né, que está acontecendo. Né? O problema do centro, não propriamente dito centro, mas na região da estação rodoviária, que deveria ser um local totalmente protegido, um local valorizado, já que é o que circunda, que circula, que faz, que todas as pessoas que querem visitar Porto Alegre têm que passar, ou seja, o aeroporto ou a estação rodoviária. Entrada e tal. Né? Então, deveria ser um local que o governo municipal desse uma atenção especial. Só porque isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque na época do Tarso Genro, eles trouxeram para próximo da rodoviária a Vila dos Papeleiros. E isso provocou o quê? Trouxe esse pessoal ali para centro de Porto Alegre e o trabalho dele é buscar os recicláveis. Então, eles começaram a fazer depósito desse material. E junto com isso veio a droga. Então, hoje, praticamente, a estação rodoviária e as proximidades estão tomadas de pessoas drogadas. Completamente desvalorizadas. Totalmente desvalorizadas. Então, para isso, claro, tem que ser feito. Vai ter que remover essa vila do papeleiro e ir para um outro local e começar a dar a devida atenção, sim, na rodoviária, porque é um local turístico, um local que precisa que o governo dê a devida atenção. E, sobretudo, nesse caso das inundações, aí fazer as obras necessárias para prevenir futuras inundações, que não foi feito, né? Desde a década de 70, quando foi feito o Muro da Mauá. Exatamente, mas o fato todos eu acho que o que aconteceu é um caso que não tinha como prever, porque foi muita água, tá? E não vai acontecer. Eu não acredito que vai acontecer novamente isso. Mas, tá? sabe como é que é, né? Poderia sim, mas o que faltou talvez é o escoamento da água. Eu acho que a pessoa... O volume foi muito grande também. E tem que dar uma atenção na saída da água quando enche, porque hoje a água é depositada, ok? E depois falta canalização para escoar essa água. Isso eles têm que dar uma atenção, tem que criar bacias, tem que produzir alguma coisa para que a água seja deslocada. Verifique que a cidade de Porto Alegre ainda continua com uma série de águas lá, por razão de falta esses mecanismos para escoá-las. E também tem a questão da falta de cultura do povo, né? Da questão de evitar de soltar detritos, latas,
caixas e essas coisas, essas coisas do lar que não gostam mais e tal, depositam ali e isso acaba também trazendo problema dos bueiros, né? Entupindo os bueiros, isso ali é um canal de saída das águas. Isso é um fato também que... Agora, isso é muito difícil, porque é educação, né? Educação. É a longo prazo, olha, é complicado. Educação. A educação, quando a educação vem de cima, né? O exemplo vem de cima. E é a base de tudo, né? É a base de tudo. E temos que começar com os exemplos, né? E está faltando exemplo para o próprio governo federal. Isso é o que mais falta. Salésio, um grande abraço, obrigado pela tua presença, até a próxima. Até a próxima. Olá, nas horas difíceis, quando tudo parece ruir, o viver na e pela espiritualidade nos garante a paz, a lucidez e a coragem para agir e também superar a tudo. Viver na transcendência é reconhecer que o mundo vai bem além da matéria. Como hoje, vivemos mergulhados no vazio de uma existência sem propósitos, amarguramos a solidão, o descaso, a própria insensatez de continuar insistindo no erro. Volte-se ao espiritual. É nesse campo eletromagnético que nos reencontraremos conosco mesmos e com a verdade suprema. A vida, creia, só ganha sentido a partir dessa forma comportamental que viermos a adotar. No mais, como dizia o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, a vida nada mais é do que uma sucessão infindável de tragédias pessoais. Pense nisso e boa semana. Muito bem, nós vivemos aí um período muito difícil, né? Desde a pandemia para cá e agora com as inundações aqui no Rio Grande do Sul. Naturalmente que isso aí impacta muito a vida de cada um de nós e de todos nós, principalmente aquele contingente populacional que foi diretamente atingido pelas enchentes. Eu me refiro mais à enchente, agora a pandemia já passou lá há mais tempo, né? Mas também são dois eventos recentes que impactam muito as nossas vidas, as nossas comunidades e mudam a maneira, muitas vezes, né? Nosso mindset, assim, de ver a visão do mundo, isso aí, as tragédias acabaram, ao longo da história da humanidade, nós sabemos como isso funciona. Então, nós vamos conversar hoje com a Luciana Guedes Brum, que ela é coordenadora da Escola Divino Mestre, gestora educacional. Luciana, obrigado pela tua presença aqui. Na verdade, né, Luciana, nós estamos vivendo um grande impacto aí com essa questão da inundação, já tivemos lá a pandemia e tal. E como coordenadora lá da Escola Divino Mestre, que presta um trabalho extraordinário aqui para a comunidade educacional do Rio Grande do Sul, como é que tu está vendo isso? Como é que vocês estão tratando isso, sobretudo com a criançada? Bom, muito obrigada, Silvio, pelo convite. Esse assunto retrata bem o cenário atual que a gente está vivendo, né? Enquanto escola, não só Divino Mestre, mas as escolas em si, elas têm esse movimento de acolher, de abrir as portas, foram as primeiras a abrirem as portas para receber as pessoas, né, que ficaram desabrigadas. E essa escuta ativa, ela é fundamental ao nosso estudante hoje, que já estão retornando, já retornaram para as escolas, para dentro das escolas, sabendo o impacto que isso causou, direto ou indiretamente, né? Então a gente foi fazendo essa análise também, conversando, esse planejamento já estratégico de como receber nossos estudantes, como receber o grupo de professores, porque nós tivemos também muitos professores atingidos diretamente, não na nossa escola, estou falando de uma forma geral, né? Sabemos aí que hoje o Estado está com 173 mil estudantes fora da escola e sem previsão de retorno. Dentro de Porto Alegre, nas escolas municipais, nós estamos ainda com quase 4 mil estudantes que não vão retornar para dentro das escolas. E diferente, tu citou a pandemia e a gente tem esse sentimento ainda que é muito recente, do afastamento do estudante da sala de aula, mas a gente se conectava com ele, ou de forma remota, online, a gente tinha esse contato, mas hoje nós não sabemos ainda onde estão todos esses estudantes. É que houve perdas materiais, as pessoas perderam casa, perderam os contatos, né? Então realmente até celulares, essas coisas todas que de certa maneira nós interagimos através do celular, nos conectamos, né? Mas, e evidentemente, né, Luciana, não só a comunidade escolar, não só os estudantes sofreram isso, mas a comunidade de modo geral, porque o estudante, ele tem o pai, tem a mãe, tem a casa, tem os avós e tal. Então, isto trouxe um agravamento maior nesse impacto emocional, intelectual, mental
para essas pessoas. E aí, claro que cresce muito mais ainda a importância, né, da comunidade escolar, como vocês, educadoras, de trabalhar isso aí. Sim. A educação, ela de fato é construção de conhecimento, é levar informação para os nossos estudantes para que a transformação aconteça, né? Então, esse sentimento, a gente não tem como chegar agora exigindo conteúdo, né? Então, até o nosso planejamento estratégico educacional mudou. Hoje a gente fez uma parada para acolher esse estudante, para escutar e poder retomar as atividades. Inclusive, alguns alunos na chegada, o sentimento é como se o ano estivesse começando, porque foi uma parada tão brusca, tão impactante, essa necessidade de voltar ao seu ninho escolar, né? Ao acolhimento da escola. Então, sim, fazer essa escuta, trabalhar o emocional, mostrar de que forma a gente pode ajudar. E a escola está fazendo um ponto de coleta muito forte lá dentro, como a gente sempre faz em várias campanhas, né? Mas eles estão podendo ajudar, inclusive, em alguns momentos, aqueles que querem ser voluntários, ajudando nas marmitas, ajudando a fazer sanduíches que são distribuídos. Isso não é uma parcela só que a gente quer mostrar, mas é um movimento de transformação que a escola precisa. Hoje nós somos responsáveis, né, enquanto escola, enquanto instituição de ensino, por esse acolhimento do nosso estudante, da família do nosso estudante e até mesmo dos abrigados que essas famílias estão tendo nas suas casas, porque tudo isso impacta diretamente ao estudante que chega, mais sensível, né, sensibilizado, às vezes fragilizado totalmente. Né? Então, tu não tem, graças a Deus, a nossa BNCC mudou há pouco. Né? Então, ela não é mais conteudista. Ela traz exatamente conteúdo, questões socioemocionais. Então, a escola já trazia também no seu programa. E isso vem de encontro a isso que a gente está vivendo. O que é solidariedade? Isso é algo que a gente abriu as portas agora nesse retorno trabalhando com os estudantes. Eu só me movo em algo que vai me sensibilizar. Então, tem crianças que ainda não entenderam o que está acontecendo. A gente não precisa mostrar, a gente precisa sensibilizar para ajuda, né? Então, fazendo esse momento de escuta, psicólogo escolar é bem importante nesse momento. Se a escola não tem, convidar psicólogos voluntários, que a prefeitura também está com um programa de psicólogos voluntários. Então, poder trazer levar para dentro da escola, para que tenha essa fala com os estudantes, para que eles tenham um espaço. Acho que muito mais do que conteúdo nesse momento é o espaço para que eles possam falar, para que eles possam entender o cenário que está acontecendo. Porque isso é hoje. Amanhã a gente já tem outro cenário, a gente já tem outras demandas desse cenário. Né? A gente tem o retorno, tem famílias que não voltaram para suas casas ainda, que não conseguiram acessar, que ainda está alagado. Tem famílias que já começaram a limpar. A região ali do centro histórico, né? Algumas famílias já estão conseguindo acessar. E aí é um outro movimento, é de limpeza, é de ajuda para isso. Mutirões, então, os estudantes entenderem sim que são vários momentos. A mãe não está com tempo, o pai não está com tempo, mas o que está fazendo? Está ajudando uma família a limpar uma casa. Perfeito. Não. Aliás, tem um psicólogo chamado Abraham Maslow, e ele criou a chamada hierarquia das necessidades, né? Então, através dessa hierarquia da necessidade, ele estudou ali como o ser humano se desenvolve e tal, e tu tocaste nessa questão aí, por isso que eu cito o Abraham Maslow, essa questão aí das necessidades, quer dizer, as pessoas estavam evoluindo, tendo não só a questão da evolução pessoal, intelectual, mas também material. Daqui a pouco eles voltam lá para o primeiro estágio, ou seja, as necessidades até de alimentação, a necessidade assim de ter um lugar para morar, né, o acolhimento da própria família e tal. Então isso exige, né, certamente um preparo até psicológico. Por isso que eu digo que o papel do psicólogo nesse momento é importante lá para a escola. Agora, esse trabalho, né, não é só o Divino Mestre que está fazendo, todas as escolas, acho importante essa forma, né, de congraçamento num momento difícil, né? Então, é necessária essa solidariedade, essa compaixão com o próximo, né, Luciana? E isso é um papel fundamental para que os demais estágios possam ser atingidos em mais curto período de tempo. Verdade, e também a importância da gente fazer esse trabalhinho de formiguinha em cada escola, porque eu volto não só por ser educadora, né, mas
acreditar demais na educação como transformadora, né? Como transformação da sociedade. Então, eu sei que uma família está sensibilizada, está fragilizada, o porto seguro vai ser a escola, né? O segundo grupo social depois da família, o primeiro grupo social depois da família é a escola. Então, é nesse meio das escolas onde se reúnem grupos, escutas, falas. A gente não precisa só focar e não deve focar no conteúdo nesse momento, né? A gente tem que transformar, ressignificar esse momento. Então, os nossos estudantes, assim, de forma geral, precisam ser acolhidos, as famílias precisam ser acolhidas. Acho que isso é muito importante. Os colaboradores da escola, os professores, porque, de certa forma, todos foram atingidos. Aqueles que não foram atingidos diretamente, eles estão sendo atingidos por todo o cenário, né? E a movimentação, ela começa quando a gente sensibiliza. Né? E aí a gente vai em busca, tem um projeto na escola que é o Educar para a Vida. Então, qual o teu propósito? Isso começa lá nos primeiros anos, né? Da gente entender que eu vou estender a mão de um movimento, eu vou me engajar em algo que me sensibiliza. E nesse momento, saber o que é ser solidário é fundamental para o nosso estudante, para o futuro dele. Porque não é hoje, nesse momento, mas esse momento, ele é mais traumático, né? Para todo mundo. Certeza. E nós estamos recebendo alguns alunos que estão convivendo com essas pessoas. E a gente ainda tem o pós-traumático, nesse trauma todo que eles estão vivendo. Então, isso ainda vai repercutir. Então, como tu disseste, a gente tem etapas e momentos de necessidade. A gente passou por falta de água. Pessoas que pedindo água. Então, é algo que é inconcebível, né? Saber que uma pessoa está precisando tomar água, né? Uma água potável. Então, hoje a gente já está pensando na limpeza, a gente está pensando na volta desse estudante na escola. Mas cadê a mochila? Cadê o caderno dele, que ele fez lá o desenhinho, que ele botou seu nome, ele personalizou. A gente trabalha tanto com a autonomia do nosso estudante, tanto com a construção da personalidade, da autoestima. E onde é que está tudo isso hoje? Luciana, que mensagem tu daria para aquelas pessoas que estão, de certa maneira, envolvidas tanto direta quanto indiretamente com essa tragédia que aconteceu, né? Que já é a segunda em poucos anos depois da pandemia. Mas qual é a mensagem que tu daria, digamos, para aqueles pais que estão numa situação também dessa fragilidade, enfrentando esse drama todo, em função da sua família? Qual é a mensagem que tu daria para eles? Na verdade, é bem difícil, né, a gente conseguir ter uma fala assim única para todos. Eu acho que esse momento é um momento muito de buscar a sua rede de apoio. E a sua rede de apoio está Começa no a família, vizinho, né? A família, mas está vizinho, eu digo exatamente. assim, tu às vezes não precisa estar encabeçando um movimento, mas tu sabe que o teu vizinho está colhendo. Vai lá oferecer uma ajuda, é 1 quilo de alimento, é uma conversa, né? É um abraço, muitas vezes, né? É um abraço. Ontem foi dia do abraço, né? É verdade. É um carinho, né? Eu acho que nesse momento as pessoas estão emocional, né? tão fragilizadas que elas precisam desse abraço para dizer assim, nós vamos conseguir. Juntos, Exatamente. E a rede de apoio é fundamental. É a escola, toda a comunidade, toda a sociedade civil. Acho que isso está muito claro, o movimento todo que foi feito, e a gente não precisou se comunicar para dizer, olha, tu tem que ajudar nisso. Foi espontâneo, né? Foi automático, foi automático. E isso nos salvou de uma tragédia bem pior, vamos dizer assim, porque a gente precisa se unir cada vez mais. Então, a minha mensagem é, sim, cuidar de quem cuida, né? Acho que essa é uma visão que nós temos também, acolher quem está cuidando. Quem cuida também precisa ser cuidado, né? Precisa muito. Eu cheguei em abrigos que eu fui segurada no braço assim, aqui está assim, tu precisa mandar uma psicóloga. Calma, vamos respirar, porque é uma sobrecarga e a gente sabe que a cada semana que passa vai diminuindo o número de voluntários. E isso é uma preocupação, porque as pessoas precisam retomar a economia das suas casas, dos seus lares. Então, assim, não se sintam abandonados, né? Eu acho que é essa mensagem que eu quero passar. Nós, da sociedade civil e pública, estamos aqui e estaremos para as próximas ações, né? Luciana, muito obrigado pela tua presença aqui. Parabéns à Escola Divino Mestre, né, que tem a Luciana como diretora lá, tu é a diretora da escola, né? Eu sou coordenadora pedagógica, a diretora é a Fabiana, juntamente com a Isabel e a Catiana, na outra unidade. Só as mulheres estão mandando nesse mundo. Parabéns a vocês aí. E aquelas escolas também, né, nós sabemos que não só a Divino Mestre, mas as escolas que também se engajaram,
ter certeza que todas se engajaram e estão engajadas nesse processo de recuperação emocional, psicológica da nossa comunidade escolar, né? Porque isso certamente é uma coisa humana e é uma coisa fundamental que nós façamos, porque nós estamos podendo fazer isso. Parabéns e sucesso, Luciana. Muito obrigada, Silvio. Até a próxima. Até. Evidentemente que essa questão aí Nós tivemos agora a entrevista com a Luciana, lá do Colégio Divino Mestre, né? E é uma questão aí que vai nos tomar muito tempo aí, porque realmente essa tragédia, uma tragédia que impactou muito a sociedade e o mundo inteiro, né? Ficou sabendo, enfim. E isso traz reflexos que vão acabando ainda se perpetuando ao longo do tempo, porque são coisas muito fundas, né? Que no fundo da alma das pessoas acabou sendo afetado. Então, nós estamos agora conversando com a Letícia Souza. Letícia, obrigado pela tua presença aqui, né? Colega, jornalista. De longa data. E a Letícia, além de tudo, ela é consultora de comunicação empresarial. E as empresas, grandes empresas aí que precisarem, né, de uma consultoria, esse é o canal da Letícia Souza. Mas, Letícia, tu estavas aqui no estúdio acompanhando a entrevista da Luciana, lá do Divino Mestre, né? E ela fez muitas colocações interessantíssimas do ponto de vista deste acolhimento que a escola tem, do papel da escola, da educadora, né? Escola como educadora, não só na comunidade educacional, mas também de toda a comunidade que foi envolvida direta ou indiretamente, ou diretamente e indiretamente, nesta questão toda das inundações aí. Como é que funciona nesse meio essa questão da comunicação junto à comunidade em geral? Bom, Silvio, eu acho que a comunicação de ponto de vista não só na escola, mas das empresas como um todo, né? Nesse momento, ela tem que ter alguns critérios e muito cuidado. A curto prazo, primeiramente, não adianta tu querer comunicar alguma coisa que tu não vive. Você tem que fazer sentido. Então, não adianta tu querer ajudar o próximo, ajudar o bairro, ajudar a cidade, ajudar o estado, se tu não olha para dentro e cuida, por exemplo, dos teus colaboradores, né? Então, primeiramente, ter esse cuidado interno é o que vai trazer verdade para essa comunicação em si. Amar o próximo como a ti mesmo. Se tu não poder amar o próximo, tu não te ama a ti próprio. Né? Exatamente. Então, assim, tem muitas empresas que querem fazer grandes mobilizações e divulgar essas mobilizações, surfar na onda, assim, com respeito à analogia, para aparecer, mas isso pode ser um aspecto que vai prejudicar ainda mais a autoridade, a reputação, quando aquilo não está conectado com a tua essência. Então, entender o que tu faz internamente, o teu propósito, o que tu vai levar para fora. E esse para fora, levar aquilo que faz sentido. É utilidade pública? Vai ajudar? Vai ter algum ponto de transformação, por exemplo, no caso do Divino Mestre. É muito fácil trabalhar essa solidariedade, porque isso, por essência, já está dentro do propósito deles. Então, o engajamento externo, como, por exemplo, um ponto de coleta, não necessitou de uma grande divulgação, porque foi aquela questão, as pessoas foram verificando, tu só formata e vai para fora. Agora, se tu faz uma comunicação que não é verídica, por exemplo, cria uma ação apenas para... Uma comunicação fake para fazer... Fake. Fake, né? Aí tu já tem um problema, até porque a conexão ela acontece a partir da verdade, né? E a própria conversão é consequência de conexão, né? Como é que tu visse as comunicações, assim, digamos assim, que estão acontecendo em função da inundação? Eu vi muitas empresas assim que realmente seguraram o conteúdo comercial e isso é muito importante nesse momento. Também teve alguns deslizes. Essa semana eu estava conversando, a gente comentou antes no estúdio, com uma conhecida, uma amiga que está acolhendo uma familiar. E lá pelas tantas a gente conversou, eu disse assim, tu acredita que hoje eu recebi uma propaganda de uma companhia aérea? Poxa... Um baita de um deslize, né? Quer dizer, corta esse tipo de segmentação, limpa a tua rede, né? Ou os teus canais de comunicação para que eles possam funcionar com o propósito que hoje aconteceu. Toda essa mobilização social que a Lu falou, né? Que está acontecendo, que realmente eu acredito que se não tivesse acontecido essa conexão, a gente teria um impacto... Enfim, com certeza, muito mais amplo, muito mais amplo. Muito mais dramático, né? Também aconteceu, por exemplo, pelos canais de rede social. Imagina se esses canais estivessem poluídos com campanhas comerciais, com assuntos desconexos desse momento. E aí também vem a empatia, né?
teu cuidado social com aquilo que tu fala, com a forma como tu fala e como tu trabalha. Essa questão, por exemplo, tu colocaste essa questão do foco da empresa e o momento certo de fazer certas coisas, é importante isso. Veja bem, nós estamos com a dupla Grenal, Grêmio Internacional, fora do Campeonato Brasileiro, exatamente porque, em primeiro lugar, não tem estádio para jogar. Em segundo lugar, num momento como esses, quem é o gremista, quem é o colorado, que ia se engajar no time, vivendo, né, direta ou indiretamente no estado, uma situação dessa, quer dizer... Então, isso mostra não só a sensibilidade dos órgãos públicos, né, mas também das empresas, da Confederação Brasileira de Desporto, no caso, da dupla Grenal, de, olha, não é o momento, agora vamos... O negócio, o foco todo é aquilo ali. Então, eu acho importante esse tipo de ação. E ainda estão lançando uma ação conjunta, exatamente, né? E aí a gente fala muito também na questão de exposição, né? Eu fiz uma ação social, divulgo, não divulgo? Como é que eu faço para colocar isso para fora, né? Voltando àquela história de interesse público, vai ajudar essa comunicação. Eu, por vezes, pessoalmente acredito que tu divulgar ações, como voltando ali que tu citou a Luciana, né? Eles estão realizando, elas são inspiracionais. Claro. Porque num momento como esse, muitas vezes a gente congela. São bons exemplos, né, como se diz. E os bons exemplos, eles motivam e vão criando uma rede maior que acaba... Mas, obviamente, né, tudo com muito, muito cuidado. E a própria retomada após essa primeira etapa da comunicação, ela tem que ser uma comunicação cautelosa, para ser assertiva, não tão persuasiva, né, mais empática, porque o teu defensor de marca, se a gente pode dizer assim, tu não sabe em qual circunstância ele está, o que ele está vivendo, de que forma ele vai receber essa comunicação. Então, tem que ter uma cautela ainda maior e um estudo amplo, não parar, mas transformar essa tua linguagem, né? Perfeito. Letícia, pela tua experiência assim, nessa área de comunicação, como jornalista, como consultora empresarial também nessa área de comunicação, né? Como é que tu viu a situação, o posicionamento e a ação das grandes redes de comunicação nessa tragédia? Então... Se já deu para fazer um balanço. Já deu. Não, eu acho que assim, não tem como a gente não mostrar o que está acontecendo, né? Sim. É importante até para que as pessoas possam ter uma certa dimensão. Mas uma coisa que eu reflito, não é uma avaliação, é sobre a superexposição da tragédia, né? Do que deu errado. Também eu acho que é importante a gente começar a trazer o que deu certo, né? Porque o que deu certo te traz uma inspiração e uma motivação para tu ter aquele pingo de esperança lá no fundo de que tu vai conseguir superar. Não vai ser em um mês, não vai ser em 2, não vai ser em 5 anos, talvez. No tempo, não se sabe que tempo é esse. Não se sabe em que tempo. Agora, quanto mais a gente traz também só o que dá errado, que, obviamente, é a notícia, né? Aquilo tu sabes muito bem, né? Que eu sei que tu também trabalha com essa parte humana que te gera... um aprisionamento, posso te dizer disso, sim, claro, dentro daquele ciclo de dor. Então, acho que é importante a gente conseguir equilibrar o que a gente está levando para o público para não gerar o caos e instaurar ainda mais. Eu não vou entrar nessa discussão, aí a gente sabe, todo mundo sabe meu posicionamento com relação à participação do Estado na economia, né? O Estado sempre foi muito grande no país e tal, sempre foi muito insensível e tal, a gente sabe, isso aí é o Estado em todo lugar. Mas o que chamou a atenção, né, Letícia, foi exatamente que as redes sociais tiveram um trabalho muito interessante nisso, porque elas mostraram o engajamento da sociedade, quer dizer, essa espontaneidade, né, a solidariedade, a compaixão das pessoas, de grupos de família, grupos de empresários, grupos de pessoas humildes, simples, que se uniram, né, nesse momento. Não, então, isso é importante. E aí é o que eu digo, né? Silvio, na realidade, é a verdade que conecta. É isso aí. Se faz sentido, faz sentido. Então, não adianta tu tentar, de alguma forma, mascarar a comunicação para trazer um ponto de vista positivo, se aquilo, de fato, não existe. Pode demorar, pode impactar mais pessoas pontualmente, porque talvez certeza, não tenham essa conexão com os demais, né? Mas, assim, lá na ponta vai aparecer. E a rede social, assim, do ponto de vista corporativo, quanto mais as empresas puderem dar espaço para que as mensagens que são, de fato, importantes cheguem nesse momento, eu acho que mais a gente vai conseguir desconstruir alguns storytellings, né, que estão sendo constituídos para enxergar o que, de fato, a gente precisa enxergar.
nesse momento. Perfeito. Eu acho que esse é o grande trabalho, porque falam aí a fake news da rede social, mas as grandes empresas também fazem fake news de comunicação, nós sabemos disso. E eu, particularmente, acho, né, Letícia, eu queria ouvir a tua opinião, que a própria rede social, quer dizer, no seu desenvolvimento, nas suas formas de ação, na sua checagem, não checagem, no seu caminhar, elas vão se autopunindo e se autodepurando. Então, a própria verdade, ela vai emergir dessas coisas. Aí a gente vai entrar, né, assim, ó, na época da canetinha, né, a gente é de um tempo que o jornalismo não era tão ágil do ponto de vista digital. Instantâneo hoje, né? Hoje é instantâneo. E essa instantaneidade ajuda e muito, mas também, por vezes, prejudica essa questão de tu verificar os fatos, né? E como profissional de comunicação, eu acho que o que a gente tem que ter é uma responsabilidade com aquilo que a gente fala. Com certeza. Mais do que agilidade, comunicar com ética e responsabilidade. Que é uma coisa que falta muito aí nesse... Então, eu acho que tu trouxe com muita propriedade. Graças a Deus, por um lado, as redes sociais estão ativas a ponto de conseguir trazer o outro lado da história. E trazendo com imagens, né? Que, na verdade, a imagem, ela, de certa maneira, ela concretiza, né? Exatamente, ela materializa a situação que foi evocada. Então, não tem como tu desmentir as imagens. Então, eu fico muito feliz de ver muitas pessoas aí que também trabalharam muito nas redes sociais, usaram essas redes sociais exatamente para mostrar o lado solidário, o lado fraterno, o lado humano de todos nós, né? No momento de aflição, no momento de dor, de sofrimento, nós nos abraçarmos em função daquelas pessoas que perderam tudo, indiretamente também se sentiram emocionalmente abatidas. E aí a gente vem ali, agora vão ser outras etapas, né? A gente vê pessoas que se blindam de alguma forma, que saem da sua bolha ali, enfim, vão começar a encarar, e a gente vai ter que ter, como profissionais de comunicação, cada vez mais sensatez, né? Com certeza. Do que a gente vai poder, porque são influenciadores, né? A gente influencia em cada palavra, a forma como a gente coloca, o que a gente orienta um profissional, uma empresa a dizer, aquilo vai para além, né? E tem um impacto que pode ser para o bem ou para o mal, né? Que seja cada vez mais para o bem. Vamos influenciar para o bem, porque quem faz o bem recebe o bem. Letícia, obrigado pela tua presença aqui. Aliás, mais vezes eu trazer a Luciana aqui, tu também, né? Porque isso aí, como tu disseste, vai ter desdobramentos, nós vamos ter ainda muitos passos a seguir, né? Muitas contradições, muitos momentos difíceis, outros que a gente vai se superar e tal, mas o importante é nós ter essa consciência de que cada um de nós tem a forma de se relacionar e de colaborar com aquelas pessoas que estão realmente mais precisando. E aquele momento bairrista, né? Antes do tchau, né? Que orgulho, né? É verdade. Obrigado pela tua presença. Até a próxima. Eu que agradeço. Bom, neste último bloco do nosso programa desta semana, estamos aqui recebendo o Dr. Gustavo Bernardi. Renato, estava com saudade de ti, né? Porque, afinal de contas, teve uma série de eventos, aí nós não podemos gravar e tal. Estamos retomando agora, embora, né? Estejamos numa semana de chuva, mais chuva ainda. E a cidade fica aí, ainda está numa polvorosa toda e muito naturalmente sentida, muito abalada com tudo que aconteceu, né? Com essa inundação aí que, de certa maneira, atingiu as pessoas mais pobres, mas também os mais ricos que tiveram suas habitações atingidas aqui, sobretudo aqueles empreendimentos imobiliários da beira do rio, né, do Rio Guaíba, em Eldorado do Sul, por exemplo, também é uma cidade que foi 90% praticamente devastada. Obrigado, Bernardo, pela tua presença aqui, mesmo num momento desses, né? Os últimos 20 dias foram os mais terríveis do estado do Rio Grande do Sul e, né, vai se tornar uma questão histórica, né, porque superou toda e qualquer expectativa, né? E o que é importante, Silvio, está modificando o status econômico de muitas cidades. Falasse Eldorado do Sul, né? Eldorado do Sul, esse ano, tinha a previsão de implementação de um novo CD das lojas Debs, 500 milhões de reais, ampliação do CD da Toyota, 200 e tantos milhões. CD, o centro de distribuição. Centro de distribuição. A criação de 2 novos CDs, um da Dimed e outro que eu não me recordo o nome aqui. Então, nós estamos falando de investimentos diretos em Eldorado do Sul de, no mínimo, 2 bilhões de reais só em centros de distribuição. Melnick ia lançar agora, em setembro, novembro, 4 condomínios de 480 unidades em frente ao Ponta da Figueira Marina, que é hoje a zona mais nobre do estado do Rio Grande do Sul.
Todos aqueles empreendimentos ali cessaram, não vão acontecer, pelo menos não a curto prazo. E aqueles condomínios da Estrada do Conde, em que moram o maior PIB do Estado do Rio Grande do Sul, as pessoas mais ricas do Estado do Rio Grande do Sul moram naquela região ali, né? Todos, absolutamente todos, inundados. As pessoas saíram de casa, não pretendem voltar para casa. Então, uma cidade que vinha num crescimento de dois dígitos nessa década, ela vai parar de crescer. E daí o questionamento é onde é que vai se voltar as pessoas a morarem em Eldorado do Sul. Nos últimos 20 dias, Silvio, o nosso escritório foi contratado para fazer as vistorias dos pedidos de seguro. Eu corri a região metropolitana inteira nos últimos 20 dias visitando fábricas, depósitos, prédios, né, por conta do requerimento de seguro das seguradoras, né? É uma catástrofe, né? A grande maioria dos empreendimentos que a gente visitou e fez as vistorias, inicialmente uma vistoria apenas visual, não técnica, porque a água não deixava, elas não têm condição de recuperação. Porque qual é o cálculo que a seguradora faz? Bom, se custar acima de X, eu não pago, eu vou dar a cobertura integral, né? Então as pessoas vão ter que demolir as suas casas e reconstruir. Casualmente, ontem eu estava junto com o empresário que ele perdeu tudo, né? E daí nós estávamos ali preenchendo o formulário e daí eu perguntei para ele, né? Eu pessoalmente perguntei, como que o senhor pretende reconstruir aqui? Ele pegou na minha mão e disse assim, meu filho, eu não vou reconstruir. Porque eu não perdi só a sede da minha empresa, eu perdi o terreno. Daí eu parei para olhar assim, realmente não tinha mais o terreno dele ali. Então ele não perdeu só a construção, ele perdeu o terreno, ele não vai mais conseguir reconstruir o empreendimento dele. Então nós vamos ter que discutir, o poder público vai ter que auxiliar muito, né, em todas as esferas, municipal, estadual, federal, mas eu acho que muita coisa vai modificar de forma definitiva, Silvio, né? Nós vamos ter cidades como Canoas, Eldorado do Sul, Esteio, São Leopoldo também São foi Leopoldo, bastante, né? Gravataí. Nós temos um problema sério que são construções de diques de uma cidade que bloqueia, digamos assim, a enchente para a cidade dela e deixa do outro lado, como Alvorada, Gravataí. Enfim, nós temos problemas muito sérios, né? Mas o que eu queria também falar aqui, Silvio, é que dar um pouco de serviço aqui, como que as pessoas podem pleitear eventualmente as suas indenizações, os seus seguros, né? Então, veja, se você tem imóvel financiado que foi alagado, financiamento do sistema financeiro habitacional, com a Caixa, com bancos privados, mas um financiamento vinculado à aquisição do seu imóvel, obrigatoriamente esse financiamento ele tem um seguro vinculado. E esse seguro cobre danos físicos no imóvel, morte e invalidez permanente. Ele é um seguro que a gente chama de seguro compreensivo. Este seguro cobre inundações. Então é importante que, no primeiro momento que você consiga voltar para casa e visualizar a sua casa, acione o seguro, faça o requerimento de cobertura de seguro. Esse requerimento lhe dá alguns benefícios, né? Não apenas de reconstrução, ou seja, de indenização daquilo que vai gastar para reconstruir, né? Mas também vinculados ao próprio saldo devedor. Muitas vezes essa reconstrução é tão difícil, é tão cara, que o seguro prefere quitar o saldo devedor, né? Aquelas pessoas que moram em áreas de risco, que costumeiramente tem enchentes ali, Gravataí, Esteio, ali do lado do Parque Assis Brasil, que é uma região de risco e tal. Essas regiões, historicamente, o judiciário tem determinado indenizações quando ocorrem indenizações, né? Tem determinado que as prefeituras, muitas vezes o Estado do Rio Grande do Sul, arque com esses prejuízos, né? Pessoas que tiveram carros inundados. Tem sido um questionamento enorme, né, nesses últimos 20 dias, Silvio, como é que se busca a indenização por inundação de veículo. Essa é uma indenização muito difícil. Menos de 1% dos contratos de seguro tem essa cobertura para veículos, né? Porém, né, é muito importante que você busque o seu contrato, pegue as cláusulas que são as cláusulas contratuais específicas da sua cobertura. Se você não recebeu no site da SUSEP, colocando o seu CPF, você vai encontrar na grande maioria das vezes. A sua seguradora é obrigada a lhe enviar e reenviar quantas vezes o senhor pedir, né?
E contrate um advogado de sua confiança para analisar detalhadamente esses contratos. Eu tenho certeza... É um advogado que tenha experiência e seja especializado nesse segmento, que é muito difícil, complexo, mesmo. né? Ele é muito específico, né? Porque eu tenho certeza, Silvio, que o judiciário, ao longo que esses processos forem entrando, ele vai dar uma flexibilizada na interpretação de forma um pouco mais favorável ao consumidor, né? A gente está vivendo uma catástrofe, havendo cobertura securitária, é de se analisar a possibilidade dessa cobertura cobrir esses prejuízos, né? Com certeza. Doutor Gustavo Bernardi, eu gostaria de também aproveitar aqui a sua presença, porque ao longo do tempo, este programa aqui, sobretudo nesse ano, né, nós temos dado muita atenção à questão da revitalização do centro de Porto Alegre e do 4º Distrito. Ora, foram os dois segmentos mais afetados aqui em Porto Alegre. O centro da cidade, sobretudo a partir ali da Andradas para baixo, né? E também o 4º Distrito. Nós tivemos uma devastação total no 4º Distrito. Como é que fica esse projeto todo, pensar Porto Alegre, de revitalizar o centro e, sobretudo, de localizar muitos empreendimentos no 4º Distrito para recuperar aquela zona? Muito importante a tua pergunta. Casualmente, terça-feira, houve uma reunião dos empresários do 4º Distrito da área de data centers. O que é data center? O 4º Distrito estava se tornando uma zona em que os grandes provedores de sistemas de informática estavam instalando as suas máquinas para sediar os sistemas das empresas, né? Essas máquinas todas, via de regra, são instaladas no térreo, porque é a área mais fria do imóvel, né? Isso tudo foi inundado, Silvio. Eu acho que o 4º Distrito vai ter que ser repensado. Eu acho que, como eu falei antes, muitos empreendimentos vão atrasar o seu lançamento ou não vão ocorrer, a não ser que o município, o ente público, dê a garantia necessária de que, bom, esse problema vai ter solução. Aumento das comportas, manutenção dos equipamentos, aumento da vazão das bombas, reforço dos diques, né? O 4º Distrito vai ser todo ele repensado, né? O centro histórico é um problema sério, porque ele fica no mesmo nível do Guaíba, né? Então, a solução ali vai ser muito mais difícil, né? Se a gente observar, o centro foi inundado, não por cima do muro da Mauá, foi inundado pelos esgotos, pelo encanamento que deveria tirar a água do centro, né? E como não tinha força, ela voltou. Então, acho que isso tudo vai ser repensado. As grandes construtoras, Silvio, né, já estão há 7 dias fazendo brainstorm, fazendo suas reuniões e repensando todos os seus investimentos, né? Tanto nessa região do 4º Distrito, quanto na região do centro e principalmente na região metropolitana. Perfeito. Bom, doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença aqui, esses esclarecimentos importantes no momento de tragédia e essa devastação toda que vai mudar o perfil da cidade e, sobretudo, o comportamento empresarial que, como tu disseste, vinha trazendo não só empreendimentos importantes para Porto Alegre, mas para aquelas cidades circunvizinhas. Eldorado do Sul, por exemplo, eu acho que Eldorado do Sul não tem como sobreviver mais, né? E era a cidade com maior crescimento per capita do estado do Rio Grande do Sul. Muito bem lá. Né? E aquela estrada do Conde ali, eu passei muitas vezes ali, realmente ali era uma região ia ser toda revitalizada, né? O CT do Grêmio ia aumentar ali, a quantidade enorme de jogadores que moram naquela região, naqueles condomínios ali, a cidade ela foi devastada. Grande abraço, até a próxima. Até a próxima, Silvio. Nós ficamos por aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Uma boa semana para todos vocês e até a semana que vem. Até lá.